O Cláudio falou dos jogos aí, Natália. O quarta-feira é outro patamar. Quarta-feira é outra situação. Sim. Com todo respeito à Juventude, com todo respeito a Remo, mas aí o buraco é mais embaixo, hein, Nath? Até por se tratar, né, de um torneio continental, a Copa Sul-Americana, por a gente estar falando de jogos eliminatórios. O Bragantino ainda vai entrar em campo nesse domingo, né, joga às 18h30 contra o Corinthians. Acho que vai ser bom pro Atlético, vai ter tido aí um momento a mais de descanso do que o seu rival. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesse jogo, mas se você olha a tabela neste momento, o Bragantino é o 6º colocado e nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum. O Bragantino, inclusive, que venceu o Atlético no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 1-0. Então é um time organizado, com atletas experientes, né? O Atlético vai fazer esse primeiro jogo fora de casa, né? Então tem que ter uma estratégia inteligente, tem que aprender com esses últimos jogos, né? Se tiver a vantagem, tem que tentar ampliar essa vantagem, tentar levar o melhor resultado possível para a Arena MRV na semana seguinte, o jogo de volta, mas de toda forma já se desenha um confronto bem mais complicado. Quando você pensa a Copa Sul-Americana de modo geral, os times mais perigosos, principalmente do lado que o Atlético ficou, né? Porque no lado oposto você tem aí times argentinos de muita camisa, né? Você tem o River Plate, você tem o Boca, enfim, você tem o Olímpia, que é outro campeão da Libertadores, do outro lado da chave da Copa Sul-Americana. Mas do lado que o Atlético ficou, tem a possibilidade de enfrentar Bragantino, depois Santos, depois Botafogo. Os times brasileiros são os mais perigosos, né? E o gol de empate do Talhari, pra mim também é um gol que normalmente o Everson não sofre, né? Quando ele sai ali pra fechar o atacante, geralmente ele sai pra acertar e pra finalizar o lance, e ele não conseguiu, e aí o Remo faz o 2-2. Então foi uma jornada hoje, infelizmente, abaixo do que a gente tá acostumada a ver o Everson jogar. E claro, ele tem muito crédito com a torcida. Se tem alguém que precisa errar muito, mas muito pra poder ser criticado, é o Everson, mas inevitavelmente a gente tem que fazer essa pontuação no que foi o jogo do Atlético hoje fora de casa contra o Remo. Mas ainda que o Everson tenha tido esses problemas, né? O segundo gol do Remo, o gol do Talhari, é uma falha coletiva da defesa, falha o Vitor Hugo, falha o Alan Franco, que não pressiona e permite, né, a assistência, o cruzamento, enfim. Por mais que a defesa tenha tido problemas, o Atlético teve uma boa jornada no primeiro tempo, concordo com o Eduardo Domingues, mas já vem virando até meio que rotina no Galo, ter a vantagem no placar e meio que se acuar no jogo, né? Até o Alê falava isso mais cedo, na jornada esportiva estava acompanhando, ele até citou outras partidas em que isso também aconteceu, como no jogo contra o Bahia, né? O Atlético vai bem, faz um bom primeiro tempo, cria oportunidades, faz o seu gol ali nos últimos minutos da primeira etapa e volta para o segundo tempo, rapidamente toma o empate. O Atlético tem que aprender a controlar mais o jogo, ele sendo o protagonista. É claro que não dá para fazer isso em todos os jogos, né? Há partidas e partidas. Contra o Palmeiras, por exemplo, fora de casa, não se esperava que o Atlético controlasse o jogo tendo a posse da bola. Esperava-se que o Atlético aproveitasse de erros do Palmeiras para vencer como venceu. Mas quando você está falando de jogos em casa, ou mesmo na condição de visitante, contra times que são inferiores tecnicamente, como era hoje o caso do Remo, o Atlético não precisa se acuar com a vantagem mínima no placar. Fez o 2-1, que trabalhasse pelo 3-1, que trabalhasse pelo 4-1, né? No Campeonato Brasileiro, toda goleada também é bem-vinda, o saldo de gols é um critério importante de desempate, e o Atlético, pelo contrário, começa a dar a bola ao adversário, aí o adversário cria uma, cria duas, cria 3 oportunidades, isso mantém o adversário vivo. O Atlético tem que ser mais incisivo para matar o jogo nas chances que tiver. O Galo também teve oportunidades no segundo tempo para fazer mais um gol e não fez. E isso mantém o adversário vivo, repito. E o Remo começou a acreditar no jogo e aí num lance que teve, o técnico do Remo tinha acabado de fazer a substituição, né? A aposta no Talhari e ele entra e faz o gol. Então acho que isso também tem que ficar de lição, porque nem sempre você vai conseguir um gol no último minuto, como foi lá em Caxias do Sul, como foi contra o próprio Remo na Arena MRV no primeiro turno, né? É bom você trabalhar durante o jogo para ter e sustentar a vantagem. E isso tem faltado um pouco ao Atlético. Tem aquela história, né, Nath? Você perder pontos, por mais que seja na casa do adversário, para quem não está brigando o mesmo campeonato que você. O Remo está brigando pela permanência, o Atlético para tentar colar no G5.
Então você não pode perder ponto para esse tipo de adversário, né? De maneira nenhuma, né? Até porque o Atlético perdeu hoje uma oportunidade de encostar nesse G5, né? Porque a gente tá vendo aí até times que estão acima do Atlético não vencendo. O Botafogo só empatou com o Fluminense. O Fluminense, que é o quarto colocado, é o time, digamos, que está sendo perseguido por essa galera que quer se aproximar do G4, também não venceu. E aí você pega o Atlético, favorito contra o Remo, é aquele jogo que você computa 3 pontos pro Galo seguir subindo na tabela, e isso não aconteceu. Então, acho que é de se lamentar, com certeza. E aí é um outro ponto que chama a atenção nesse Campeonato Brasileiro do Atlético, e não é só de 2026, na verdade vem sendo assim ao longo dos últimos 2 anos, é a dificuldade que o Atlético tem de ser regular, né? E de tirar pontos, principalmente dos times que são inferiores a ele. Se a gente for fazer uma análise aqui da tabela, o Atlético somou 4 pontos contra o líder Palmeiras, um empate e uma vitória fora de casa. Pouquíssimos times vão conseguir somar 4 pontos contra o Palmeiras nesse campeonato, mas em compensação somou só 2 pontos contra o Remo, que é um time que já está praticamente rebaixado, sejamos justos. Então, essa irregularidade do Atlético, também no sentido de competir e brigar e acreditar contra os grandes, mas principalmente ser eficiente contra os times em que ele é o favorito, isso também atrapalha muito. E aí, por mais que o Atlético tenha aí 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias e 2 empates, isso é muito importante, ainda é um time com desempenho irregular. Principalmente quando a gente fala dos jogos em que o Atlético entra como favorito e às vezes não consegue confirmar isso. E olhando a tabela de classificação, o Atlético é o 10º colocado nesse momento, pode perder uma posição amanhã. Existem 2 formas da gente avaliar, do lado positivo e do lado negativo. O positivo é isso que o Igor trouxe, de 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates. De ver uma evolução, que o time do Barba evoluiu defensivamente. Nós podemos falar dos 4 laterais, os 4. Então, ó, a Natanael foi cansado de ser elogiado aqui. Como ele recuperou a direita, hein? O Preciado, boa partida hoje, vocês até colocaram como o melhor em campo, um dos indicados ao melhor em campo. Do lado esquerdo, o Lodge. Você falou, o crescimento do Lodge, inclusive, para a questão de seleção brasileira. Sim. E o Pacini, que é um garoto, menino de 18 anos, que não queima a bola, não frita. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, você pode olhar por esse lado positivo. O lado negativo, que eu acho que irrita o torcedor atleticano, são essas irregularidades de, por exemplo, ir lá vencer um Palmeiras, aí de repente consegue tropeçar para um Remo, aí vai lá e ganha de um Vasco, mas aí chega aqui e empata com o Bahia. É essa gangorra que eu acho que irrita o torcedor atleticano, mesmo sem derrota. Para ganhar campeonato, para ganhar campeonato, você tem que mudar isso. Você não vai vencer campeonato assim, você tem, ainda mais campeonato brasileiro. E nem tô dizendo, viu, gente, que o Atlético tá brigando pro campeoto brasileiro, que tá longe disso, o Atlético briga ali mesmo no meio da tabela para chegar. Briga por uma vaga na Liberta, né? Mas aí você tem Copa do Brasil, a gente já falou isso aqui outras vezes. Você não pode abandonar. Primeiro que o Campeonato Brasileiro, quando você descuida, você está lá embaixo. Segundo, você joga bem o campeonato, você está preparado para as Copas. Se você vai bem na sua liga, você vai bem nas Copas. É isso que o Igor falou, é muito legal. Dita o humor do torcedor. O Rodrigo Caetano falou isso aqui pra gente várias vezes. Dita o humor. Na nossa época, que 21, que a gente ganhou tudo, a gente estava bem no Brasileiro e voando nas Copas. Depois, quando você descuida e o Botafogo que venceu o Atlético. Quando você o campeão brasileiro. Vai priorizar, chega uma hora que não tem jeito. Chegou a decisão de Sul-Americana, semifinal, Copa do Brasil, clássico com o Cruzeiro, seja lá com quem for agora, no sorteio que é terça-feira, o Atlético vai ter, como fez hoje, poupar um jogador ou outro, CJ. Então, assim, tem uma sequência, uma lista enorme que levaram o Atlético a perder 2 pontos hoje. O Atlético perdeu 2 pontos, né? Porque com o resultado de empate, você está comemorando 1 ponto, não, o Atlético perdeu 2, vencia até 14 minutos. Mas a gente vai ver a estratégia lá na frente, na quarta-feira. Ou até mais adiante, se o Atlético passa pelo o Red Bull Bragantino, ok, é isso, poupou, segurou alguns jogadores, foi importante. Agora, o CJ, acho que irrita muito o torcedor também, tirar os pontos do Palmeiras, tirar os pontos de outros grandes, do Cruzeiro, por exemplo, que foi outro jogo fora de casa, foi em BH, mas foi o comando do Cruzeiro, com 60 mil cruzeirenses lá, e venceu o Vasco. E entregar os pontos pro Remo, aliás, como entregou nos 2 jogos aqui. Então, é nisso que o Barba tem que trabalhar, para evitar também de ficar, porque senão você não ganha. Numa Copa até dá para chegar. Mas é indiscutível, gente, como o Atlético evoluiu defensivamente. E hoje, CJ, toda a discussão, a gente vai aqui procurar culpado, vai
discordar do Barba, concordar com o Barba, concordar com o Igor, discordar do Igor, mas a gente não tem como não colocar na equação as falhas individuais. Hoje o Barba não quis dizer isso, né, Henrique, na coletiva. Quase falou. Ele quase individualizou, mas ele ia falando. O erro da defesa. Ele até na primeira pergunta, o erro da defesa. E nós ouvíamos aqui, falávamos, eu acho que ele é tão inteligente que ele, para manter o grupo, ele analisa de forma coletiva sem apontar erro para A ou para B. Eu até falei com o Igui, até brinquei, muito inteligente e educado a forma que ele falou que o Everson avacalhou hoje. Falou sistema Ele defensivo, fala, né? Não foi Nossa mental, não foi físico e não teve um erro grave defensivo. E ele bate na tecla várias vezes de que, e concordo muito com ele, o Remo tinha a bola, mas não criava, não tinha chance. Quando o Remo chegou, fez, gente. Que foram as chances. O Galo tinha a bola e não fazia, né? Que você fala, né? Não, o Remo, no segundo tempo. O Remo tinha a bola, mas não chegava no gol do Atlético. O Everson fez mais defesas no primeiro tempo, defesas difíceis, do que no segundo tempo. Quando chegou, até pelo o erro do Everson, e também as outras, o outro lance de perigo também foi um outro erro de passe do Everson, que ele erra, e a outra bola é uma bola levantada na área que o Everson soca e sofre a falta. Então ele até fala, eu pensei em colocar uma linha de 5 novamente, mas não tinha necessidade, porque a gente não estava sendo exposto, o Remo não atacava a última linha, não estava criando chance. Aí eu só discordo dele quando ele diz que ele conseguiu melhorar a transição. Não acho. O único escape do Atlético era toca no Coelho e deixa o Coelho correr. Isso pra mim não é estratégia de transição. Pouco, né? E mesmo assim não chegou. Os titulares hoje não entraram bem, né? Não, isso que eu falei com o Igor. Os caras que entraram hoje... Eu acho que o Coelho, taticamente, até fez o papel dele. Mas é o que a gente sabe, gente. A gente sabe. Você espera que o Coelho ajude o Pacini e chegue lá na frente e faça um gol, dê uma assistência? A gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Então é o limite técnico também. E mesmo na jogada individual, né, no X1, né, o Henrique, às vezes a gente... vai pra dentro da área, né, cara? A área vai proteger o atacante, tenta ali uma jogada, você toma uma bica dessa aí, é um pênalti. E aí ele fica ali na dúvida, sem saber o que fazer, quando não chuta em cima do zagueiro, não tem também ninguém pra jogar com ele. Enfim, cara, é o resultado que a gente lamenta, mas recuperar pra frente. Né, empate amargo, sensação ruim, cara. Não venceu o Remo no campeonato, 2 pontos em 6, né? Empatamos em 3-3 em casa, empatamos em 2-2 fora. Tô com o Jeves aí, cara. Não acho que o time jogou mal, tá? Não acho mesmo que o Galo jogou mal. Tava até comentando com minha esposa, cara. Tava 2-1 pro Galo. O Galo lá, aquele para-brisa na frente da área, algumas oportunidades. Não é que perdemos chances claras criadas. Não é que o time teve aquela caminhão de gol perdido, mas o time teve a oportunidade de criar uma chance, o time teve a oportunidade no segundo tempo de matar o jogo, fazer o 3-1 e acabou. Falei, vai tomar empate, anota aí, vai tomar empate, mais uma chance lá que os caras não matam lá no jogo, vai tomar empate. E dito e feito, cara. Então assim, o Galo até os 30 do primeiro tempo, muita dificuldade para propor e furar a defesa do Remo. Tá? Até os 30 do primeiro tempo eu vi muita dificuldade do time do Galo de ir lá e fazer o goleiro adversário prejudicar, né? Machucar a defesa do Remo até os 30 minutos. Após os 30 o Galo encontra o jogo, empata, vira, né? Cara, o Everson hoje ele foi vilão, né, cara? Infelizmente, o cara que salvou a gente tantas vezes, hoje o Everson não fez uma boa partida. Primeira coisa, na minha opinião, tá, gente? Primeiro gol, ele quebra a bola errado. Você não quebra aquela bola no Reinier. O Reinier não é jogador de ganhar na cabeça. O Reinier não é jogador de fazer casquinha. O Cassierra faz muito bem isso aí. O Reinier não é. Então, quebra a bola errado pro Reinier. Um buraco no meio campo, na zaga, toma um gol, falha inicial do Everson e, consequentemente, a defesa não estava postada para ter aquela falha. No segundo gol, o Everson fecha mal. A nossa linha de zaga faz uma linha burra de impedimento. Né? E aí o camarada consegue sair de trás, não tá impedido, o Everson falha também no lance, não fecha muito bem, o cara consegue fazer um gol ali, cara, não sei como que ele conseguiu, então a falha ali do Everson também, e aí, né, enfim, empate triste, amargo, e aí, cara, entra o Coelho no lugar que o pessoal pede ele, de ala esquerda, ponta esquerda, de atacante ali pelo lado esquerdo, não cria absolutamente nada. O Cassierra entra, não mostra absolutamente nada, né? Então, infelizmente, hoje o empate é amargo, mas tinha condição de voltar com a vitória. O time tinha condição de voltar com a vitória.
O Barba vai colocando no banco, e não tem ninguém que a gente coloca no banco ali, cara, e fala assim, pô, esse aqui vai entrar e vai resolver, esse aqui vai entrar e vai mudar. Não tem, cara. Não tem. Então, estávamos falando aqui mais cedo, Rap, no pré-jogo aqui, eu, Jeves, Henry, Beto, a turma aqui, cara, o elenco nosso é fraco e toda vez que tiver que ser exigido desse elenco, vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Então hoje, zero críticas ao Barba. Coitado do Barba. É perigoso sobrar pra ele ainda. É perigoso alguém falar que a culpa é dele, esse empate aí, onde o time toma 2 gols de falha individual, os caras não têm a competência de matar o jogo, né? E aí vai ter gente que vai falar que a culpa é do Barba ainda. Enfim, respeitar a opinião aí, mas eu jamais concordo. Acho que o Barba, coitado, eu tô com pena do Barba. Esses jogadores aí hoje aí, misericórdia. Mas é isso aí, também não vou estender não.